Boa noite, graça e paz. Que legal poder começar 2023 com vocês. Que bom podermos iniciar a nossa caminhada juntinhos aqui no Promessas de Esperança. Hoje, dia 5 de janeiro de 2023, primeira quinta-feira do ano. E a gente vai começar aí a nossa caminhada. Você que está viajando, você que está em férias, mas mesmo em férias, no sítio, no campo, na cidade, na praia, resolveu dar uma pausa, sintonizar aqui na TV Viva Promessa para acompanhar-nos, para assistir, para poder participar dessa celebração. Meu muito obrigado, você é muito bem-vindo. Chama os amigos aí, os parentes, os cunhados, sobrinho, tio, vovô, chama todo mundo. Sabe aquele pessoal que você quer que assista? Você que está aí agora, abraço aqui do Pastor Edio para vocês. Deus abençoe a cada um, abençoe também o meu graça e paz para aquela galera que assiste depois, ou na madrugada, ou amanhã, de dia, final de semana. Todos vocês são muito bem-vindos e mesmo assistindo depois, deixa o seu comentário, deixa o seu pedido de oração, deixa a sua percepção. Isso nos ajuda muito na produção de todo o conteúdo aqui na TV Viva Promessa. E em se falando de, o seu like é muito importante. Deixa a sua curtida, compartilha o link dessa transmissão, manda para os seus amigos, familiares, aquelas pessoas que você gostaria que fossem impactadas pela palavra, enfim. Vamos começar o ano fazendo a obra do Senhor, evangelizando e espalhando as boas novas do reino de Deus. Que este seja um ano próspero, que seja um ano de boas novas, independente das lutas, independente das provas, independente dos desafios. Quem está à frente do povo de Deus é o próprio Deus. Quem está à nossa frente é o Senhor Jesus, aquele que não conhece derrotas, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que está voltando para vencer, para nos levar para a vida eterna. Amém? A nossa mensagem de hoje, a reflexão de hoje, tem o seguinte tema: o pedido. Quais são os seus pedidos para este ano que está se iniciando? Então fica aí, pega a sua Bíblia, deixa ela preparadinha, reúne todo mundo, estoura a pipoca se for o caso, que a gente volta daqui a pouco para refletirmos juntos após a nossa vinheta. Desde criança, nós somos treinados a fazer pedidos. Pedir é algo que a gente aprende automaticamente, é algo que a gente sabe fazer, a gente aprende muito cedo a magia do pedido, porque você fazer pedido e esse pedido ser atendido é algo que traz muito prazer, é algo que nos dá muita alegria, muita gratidão no coração. Portanto, quando a gente mal começa a falar, a gente já começa pedindo. Exemplo, eu tenho um neto chamado Joaquim, que carinhosamente nós chamamos de Joca. Quando ele quer tocar bateria, na minha casa tem uma bateria, porque o meu filho, o Mateus, é baterista. O Joca vai direto na bateria, ele pega as baquetas e ele vai atrás de alguém, porque ele não quer tocar bateria sozinho, ele quer plateia, ele quer público, ele quer que você sente do lado e toque com ele. E o Joca, bem novinho, agora ele está com 2 anos e pouco, mas bem novinho, o Joca, as primeiras palavras dele, ele pegava as baquetas, chegava perto da gente, olhava pra gente assim, ele é pequenininho, apontava as baquetas e ficava esse. O esse dele é: eu quero que você me acompanhe até a bateria e eu quero que você sente comigo e a gente toque bateria. E ó, moleque é forte, hein? O Joca é um menino bruto, é um menino forte, ele toca com gosto, ele manda ver e a gente ouve, né? O toque da bateria. À medida que o tempo passou, o Joca ele já está tendo noção
Quando os pais falam para ele, Joca, vamos lá, tum, tum, pá, tum, tum, pá, ele consegue fazer este ritmo mesmo sem aprendizado nenhum, mas pela intuição dele. Pedido. O outro neto meu, o Theo, que é o irmão mais velho do Joca, é muito mais sagaz. Eu estava em pé ali na sala, ele vira para mim e fala assim, vovô, senta ao meu lado porque você me ama. Bom, o pedido dele já vem com uma argumentação que se eu não sentar, eu já fico numa situação complicada com o meu neto. Ele já deu motivo. Vovô, como você me ama, sente ao meu lado. E eu sabia o que ele queria. Quando eu sentei, ele falou, vovô, faz um desenho para mim. Ele queria que eu desenhasse. E eu sou apaixonado por desenho. E o meu neto sabe disso. E a gente cresce fazendo pedidos. O aluno em sala de aula, posso ir ao banheiro? O garoto cresce, namora comigo. Ele cresce um pouco mais, casa comigo. A gente aprende a fé e as nossas orações são recheadas de pedidos. Senhor, me cura. Senhor, batiza-me. Senhor, abre essa porta para mim. E a gente vai ao longo da vida fazendo pedidos. Mas não tem apenas estes pedidos bons e naturais que todos nós fazemos. Existem também outros tipos de pedidos. Pedidos complicados. Por exemplo, um pedido louco, se deita comigo, feito pela esposa de Potifar para José, um pedido louco, uma mulher casada querendo deitar-se com um jovem serviçal da sua casa. Também tem pedidos audaciosos, deixa o meu povo ir, foi o pedido de Moisés na cara de Faraó, um pedido audacioso. Também tem pedidos inconsequentes. Tragam-me Batseba, foi o pedido de Davi, quando o marido de Batseba estava em campanha militar, estava em guerra, ele desejou a esposa de Urias e ele falou, tragam ela para mim. Isso foi um pedido inconsequente de Davi. Se ele soubesse, se ele calculasse todas as consequências que aconteceriam na sua família, jamais ele teria se deitado com Batseba. Também a gente encontra na Bíblia pedidos infernais. Tragam-me a cabeça de João Batista numa bandeja. Pedido feito por Salomé. Salomé, ela teve a oportunidade de dividir a riqueza de um dos homens mais ricos da sua época, que disse para ela, peça-me o que quiser e te darei até metade do meu reino. Mas a vingança, quando assalta o nosso coração, a vingança, o ódio, é algo que nos cega, é algo que nos destrói, é algo que acaba com a nossa vida e a gente perde todo o senso, toda a capacidade racional de escolher e decidir o melhor para a nossa vida. E aí essa mulher que podia ter resolvido o resto da vida dela, das gerações que viriam depois na família dela quando ela morresse, não. Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Foi o pedido dela. Mas para além desses pedidos, também existe um pedido que eu chamo de pedido sem noção. E é sobre o pedido sem noção que eu quero refletir com você. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Vai lá e deixa a sua Bíblia aberta. Eu vou ler em nome de Jesus o versículo 22. Mas Jesus, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa hora. Obrigado por esses irmãos.
obrigado pelos nossos amigos, obrigado por aqueles que abrem a palavra de Deus, abrem a Bíblia, abrem o coração, abrem os ouvidos para serem ministrados e receberem, Senhor, esta porção da Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo fale profundamente conosco, que o Teu Espírito Santo oriente toda a nossa caminhada nesse 2023, que o Teu Espírito Santo, Senhor, cuide, Senhor, das nossas emoções, do nosso coração, do nosso raciocínio, que dê, Senhor, direção para a nossa vida. Em Teu nome, para a Tua glória e louvor eu oro. Amém. Amém. Esse é um pedido que eu chamo de pedido sem noção. Aquele pedido que a pessoa não pensa para fazer e, se pensa, não conseguiu chegar numa boa conclusão, porque o ponto de abrir os lábios, de emitir som e fazer um pedido como esse, revela que a conclusão da pessoa não foi a melhor conclusão. Isso é o que eu chamo de um pedido sem noção. E por que é que ele é um pedido sem noção? Bom, eu vou ler para você o versículo 20, que vem antes do 22. O versículo 20 diz assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e desejando uma certa coisa. O pedido feito por essa mãe, ele é sem noção, porque ele não respeita etapas. Essa mãe, ela pega os seus filhos, vai na presença de Cristo, diante dos demais apóstolos, e ela faz esse pedido sem noção. O pedido dela é mais ou menos assim: eu quero coroa, mas não quero carregar a cruz. Ela já queria a coroa, mas a etapa de suportar a cruz ela queria pular. Porque na Bíblia, quando Jesus nos chama, vinde a mim, ele diz para a gente de forma clara: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Na Bíblia, nós aprendemos que coroa nós teremos no fim, nós teremos na glória, nós teremos como o troféu, a grande conquista. Você sabe que a Argentina não ganhou a taça no primeiro jogo. No primeiro jogo, a Argentina perdeu para a Arábia. No primeiro jogo, era sinal de derrota. Só foi no último jogo, na final, depois do último pênalti, que ela conseguiu a taça. Então, não dá para queimar etapas. Não dá para cantar vitória antes da hora, antes do último segundo, antes do apito final. Portanto, essa mãe, ela se aproxima de Jesus e ela vai até Jesus para fazer um pedido sem noção. Um pedido que não respeita etapas. Mas atenção, não era só ela que queria. Não eram só os 2 filhos dela, porque ela pede para os 2 filhos dela. Os outros 10, são 12 apóstolos, 2 ela levou. Os outros 10 ouviram o que ela disse. E olha o versículo 24. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Essa expressão, indignaram-se contra os 2 irmãos, ao ouvirem, essa expressão revela que os 10 também queriam. Os 10, peraí, como assim? Um à sua esquerda, outro à sua direita, do lado dele, no reino ali, poderoso. Como assim? Não, nada disso. Então, o queimar etapas tem a ver com pedidos sem noção. Muitas vezes, eu e você, a gente procura atalhos. Muitas vezes, a gente quer saber se tem um atalho para chegarmos ao alvo e ao desejo do nosso coração de forma rápida. Mas, infelizmente, atalhos nunca dão certo. Atalhos não levam a gente para um bom destino. Atalhos, via de regra, fazem com que a gente quebre a cara. Bom, o pedido é sem noção também por outro motivo. Olha o verso 21. E ele disse para ela: o que tu queres? Ela disse: concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino.
O pedido é sem noção porque as ideologias do mundo influenciam os pedidos que fazemos. Vou te explicar. Embora essa mãe e esses meninos, esses apóstolos, estivessem acompanhando Jesus, eles eram testemunhas oculares e audíveis de todo o ministério de Jesus. E o que Jesus ensina no seu ministério, com exemplo, com atitude, com comportamento e com palavras, Jesus ensina a humildade, ensina o serviço, ensina a simplicidade. Porém, a ideologia que dominava a cena e dominava aquele ambiente era a ideologia romana. O Império Romano era um império opulento, era um império que gostava de anunciar e proclamar a sua grandeza, a sua beleza, que ele era magnífico, que ele era espetacular. O Império Romano, a ideologia dele era uma ideologia de riqueza, de conquista, de vitória, de sucesso, de status. Era uma ideologia de luxúria, de lascívia. Essa era a ideologia. A ideologia do Império Romano dizia que para você ser uma pessoa respeitada na sociedade, você tinha que ser extremamente rico, poderoso, dominante, influenciador. Essa é a ideologia do Império Romano. E, queira ou não, essa ideologia estava impregnada nos pensamentos e nas atitudes daquela mãe. Porque o que ela pede é exatamente isso. Eu quero um filho à direita, um filho à esquerda, no teu reino ao teu lado. Você é o rei, você é o Messias, e eu quero eles poderosos também. Eu quero eles com esses cargos. Um pedido desse é um pedido sem noção. E é um pedido sem noção porque ele se deixa levar pelas ideologias da época. Mesmo estando vivendo, acompanhando e sendo discipulados pelo Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Mestre maior que já passou por essa terra, mesmo estando sendo ensinados por aquele que é amor. Ele não apenas ensina sobre o amor, ele não apenas fala sobre o amor, mas ele é amor. Ele ensina exatamente isso. Portanto, a ideologia errada nos leva a pedidos errados e pedidos sem noção. Bom, então como é que o pedido deveria ser? Jesus ensina. Jesus ensina aqui, versículo 23, na sequência. E diz-lhes ele, Jesus falando: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas o será dado àqueles para quem meu Pai o tem preparado. A primeira resposta de Jesus é: você pode sim alcançar os seus pedidos, desde que você respeite as etapas, que você suporte as etapas. Para você alcançar alguns determinados pedidos, você tem que suportar o processo. Se você não suporta o processo, e esse processo pode levar tempo, você não chega no resultado, você não chega naquele ideal desejado. É muito interessante que na resposta, Jesus, ele deixa claro: olha, o meu cálice, vocês podem beber. O batismo com que eu sou batizado, vocês também podem ser batizados nele. Essa é a parte extremamente verdadeira que Jesus quer fazer com que aquela mãe e aqueles 2 apóstolos e os 10, todos que estão ali, compreendam das coisas que ele quer dar, das coisas que ele pode atender. Qual era o cálice de Jesus? O cálice de Jesus era cruz, sofrimento, dor e morte. O batismo de Jesus também era passar por todo esse fogo de provação, era passar pelo vale da sombra da morte. Portanto, ele está dizendo para mim e para você: olha, o cálice que eu bebo, então vocês também podem dar um golinho nele.
vocês poderão experimentar. E eu diria, sem medo de errar, que muitos que estão me ouvindo agora, muitos que estão caminhando comigo nessa senda terrena, muitos de nós têm sim bebido cálices, que são cálices difíceis de beber. Quando Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus também está ensinando que existirão cálices nesta vida que são cálices personalizados. São cálices que ninguém tomará no nosso lugar. São cálices que pertencem a mim, Pastor Ed. Ninguém vai beber por mim. São dores e sofrimentos e decepções e perdas e derrotas e humilhações que estão reservados para a minha pessoa. Não tenha dúvida que tem cálices também para você. Não tenha dúvida que eu e você precisamos suportar e fazer a mesma oração que fez Jesus. Contudo, Pai, seja feita a tua vontade. Pare para pensar. Às vezes nós reclamamos que tem orações e pedidos que Deus não nos atende. Pare para pensar que o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, teve uma oração não atendida, e foi essa. Porque o desejo do coração dele é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, me livra dessa dor e de todo esse calvário que eu vou ter que passar. Esta oração não foi atendida. E ele continua: contudo, seja feita a tua vontade. Eu entendo que nos nossos pedidos, para que eles não tenham o carimbo de pedidos sem noção, a gente sempre no final vai precisar completar: contudo, meu Deus, se o pedido que eu estou fazendo é sem noção, seja feita a tua vontade. Por mais absurda, por mais misteriosa, por mais inexplicável que ela seja, eis-me aqui, eu vou me curvar a ela, eu vou me submeter a ela, confiando que o Senhor tem o melhor para a minha vida e para a minha história. Quando ele diz que eu e você podemos passar pelo batismo que ele passa, batismo, você sabe, tem a ver com imersão, tem a ver com mergulhar, tem a ver com ser totalmente inundado pelas águas purificadoras do batismo. Portanto, quando ele fala de batismo aqui, numa linguagem simbólica e metafórica, Jesus está dizendo que eu e você precisamos mergulhar no Evangelho, mergulhar nas suas promessas, mergulhar na sua palavra, mergulhar na sua vontade. Porque é só assim que nós seremos impactados, transformados, melhorados. Porque ao mergulharmos, ao batizarmos e aceitarmos o batismo que Cristo propõe, Ele garante ressurreição. Ele vai nos tirar das águas e Ele tira a cada um de nós como novas criaturas destas águas. Portanto, o que Jesus está respondendo para aquela mãe é: respeite as etapas. E aí ele é muito honesto, ele é muito sincero, porque na sua boca não se achou mentira nem engano, e nunca acharemos. Quanto ao sentar-se ou não, à minha direita e à minha esquerda, isso não cabe a mim, isso não pertence a mim. Isso é com o meu Pai. É o meu Pai que vai definir os papéis, vai definir funções, vai definir posições de cada um dos filhos ao longo da história. Eu costumo dizer que não me importa qual vai ser a minha função, qual será a minha posição, se é que eu terei alguma. O que eu quero é ser salvo. Eu posso ser o último carinha da fila. Eu posso ser aquele que vai chegar assim, sabe aquelas maratonas de 40 quilômetros que tem nas Olimpíadas? E aí chega uma pessoa lá depois de 3 horas, todo mundo já chegou, e a pessoa está mancando, a pessoa está arrebentada, e o ginásio inteiro, o estádio inteiro fica em pé, gritando, torcendo para que essa pessoa consiga cruzar a linha de chegada, e a emoção da plateia é maior por este do que por aquele primeiro. A emoção da plateia é força, cara, você vai conseguir, porque é uma vitória pessoal, não é a questão de ser ouro, prata ou bronze, mas é a vitória de chegar. Nem que eu for esse carinha,
E eu tenho a impressão que vai ter muita gente arrebentada, vai ter muita gente, destroçada pela vida. E quando nós estivermos chegando, não será um estádio lotado, mas nós teremos à nossa volta anjos, 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 anjos e mais anjos gritando, tocando trombetas e falando: ó, vai que você consegue, vai, a gente está aqui, entra e você vai entrar e vencer. Então, Jesus, ele dá essa resposta: respeitem as etapas, suportem o processo. É assim que os pedidos devem ser feitos, confiando no tempo de Deus, na forma de Deus agir e trabalhar. E aí a outra coisa que ele diz para a gente está aqui no versículo 25 até o 28. Olha o que ele vai dizer no 25: mas Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Esse aqui é o versículo 25. E a segunda orientação que Jesus dá para aquela mãe é: vocês não podem se pautar pelas ideologias desse mundo. Lá no versículo 21, foi dito para mim e para você que a ideologia é o que conduziu, é o que motivou o pedido dela. Então Jesus aqui ele vai reforçar no versículo 25. A ideologia deste mundo, as ideologias que dominam a cultura pop, que dominam as escolhas e decisões deste mundo, desta geração, não podem guiar a nossa vida e não podem definir e determinar a nossa vida. E aí ele começa essa explicação. Os príncipes dos gentios, eles têm domínio sobre eles. Os grandes exercem autoridade sobre eles, sobre as massas, sobre as pessoas que se curvam a essa ideologia. Mas olha como ele continua do 26 até o 28. Mas não será assim entre vós. Mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor. E quem deseja ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Percebe? A resposta de Cristo aqui: entre vocês não deve ser assim. O mundo funciona dessa forma. O mundo funciona pelos valores dessa geração e dessa cultura. Mas entre vós não deve ser assim. Outra coisa interessante na resposta de Jesus: ele não critica, ele não condena o fato do pedido que foi feito pela mãe, deles quererem ser grandes. Jesus aqui, ele simplesmente está corrigindo a motivação e a forma. Ele diz: se vocês querem ser grandes, portanto ele não está falando: ai que feio, vocês estão querendo ser grande. Não, Jesus está falando: se vocês querem ser grandes, então vocês devem ser como aquele que serve, não como aquele que é servido. Ele só está corrigindo a motivação. Exemplo, na ideologia desse mundo, para você ser grande, você precisa ser o CEO de uma multinacional. E o CEO de uma multinacional, ele entra naquela fábrica, tem ali 3.000 funcionários. E aqueles 3.000 funcionários o servem. Vão fazer o que se determina em toda a hierarquia e ao organograma daquela empresa, daquela instituição. Isso é como funciona a ideologia e a cultura do mundo. Mas na cultura do reino é diferente. Na cultura do reino não existe 3.000 para servir um, mas a cultura do reino é um servindo 3.000. Porque foi um que subiu na cruz. Jesus, e o texto termina dizendo isso, ele não veio para ser servido, mas ele veio para dar a sua vida para o resgate de muitos. É um que sobe na cruz, é um que morre, o Filho de Deus, para a salvação de bilhões. Ele serve a bilhões. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o Salvador, mas ele, acima de tudo, veio para servir.
Portanto, a ideologia do mundo não pode ser aquela que vai guiar os nossos pedidos. A gente tem que resistir a ela. Os fundadores da maioria das religiões, diria de todas elas, com exceção do cristianismo, os fundadores, todos eles estão aqui, eles têm uma missão para servir e ser um bom exemplo. Essa é a ideia, é de viver e ser um bom exemplo. Eles querem viver e ser um bom exemplo. Eles querem dar as suas lições de moral, de filosofia e de ética. E entre os fundadores das grandes religiões, tem muita gente inteligente, capaz e boa. Não se discute isso. Mas no cristianismo é diferente. O fundador da nossa fé, o Senhor Jesus, diferentemente dos outros fundadores de outras religiões, ele veio para morrer e ser sacrifício. Ele morre, ele é o nosso sacrifício, ele ressuscita, ele é o nosso ideal de amor, de esperança, de fé e de vida. E aí, como é que será esse 2023? Eu tenho para mim que esse código que Jesus explicou aqui, nessa passagem com essa mãe, eu e você devemos pegar esse código para os pedidos que a gente quer fazer. Quais pedidos? O que pediremos? Para que pediremos? O que nos motiva a pedir o que está no nosso coração, nos nossos pensamentos? São pedidos sinceros? São honestos? São necessários? São justos? São pedidos que edificam a fé, edificam a igreja, edificam a nossa família. Acima de tudo, são pedidos que exaltam e glorificam o nome do Senhor? Ou nós vamos fazer pedidos sem noção? Pedidos para desfrutarmos nos nossos deleites e que não trazem qualquer proveito para ninguém e até têm o potencial bélico de destruir a nossa crença e a nossa fé. O que pediremos? 2023 está começando. Quais pedidos estarão na pauta, no altar de oração da nossa família? Quais serão os pedidos? Qual o problema que a gente enfrenta? A angústia para responder às perguntas que eu estou fazendo tem a ver com esse mundo. Tem a ver com as lutas que a gente está enfrentando. O ano de 2022 ficou para trás, 2021, 20, 19, pandemia, tudo que a gente está enfrentando. Mas a gente tem cansaço, tem desânimo, a gente tem angústias que nos perseguem. E tudo isso faz com que a gente tenha confusões sobre o que pedir. Eu quero terminar essa reflexão lendo um trecho de uma música que eu acho que responde essas perguntas. É uma música que nos coloca numa posição para evitarmos os pedidos sem noção e podermos fazer pedidos mais inteligentes ou, no mínimo, com mais fé, com mais humildade, com mais sinceridade na presença do Senhor. Deixa eu ler aqui para você. Esse trecho, ele diz assim: cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, nunca pare de adorar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Amém? Que eu e você, a gente entenda. Nós estamos vivendo os finais dos tempos. E os finais dos tempos, a Bíblia, ela não disfarça. São tempos de guerra. Tanto as guerras literais, como acontecem na Ucrânia, em tantos os lugares, como as guerras espirituais, emocionais,
culturais, religiosas, sociais. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, mas suplica, adora, louve sem parar. É nesse processo, é nessa consciência que o Espírito Santo nos ajuda a orar as orações que vêm do coração de Deus. É nesse processo que a gente é mergulhado e nós aprendemos, com a ajuda do Espírito Santo, a fazermos os pedidos corretos, os pedidos certos, os pedidos que exaltam e glorificam o nome do Senhor, aqueles pedidos que Deus quer nos abençoar, nos usar e nos fazer prosperar na fé, na esperança e no amor. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus dê a você e a sua família um 2023 com muitos pedidos atendidos pelo Senhor. Pedidos que tenham a ver com a sua palavra e com a vontade perfeita dele. Que Deus te abençoe. Fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém se sente assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque
a traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí por você estar até agora com a gente. Obrigado por você ficar aí com a gente. A gente vai orar e talvez você tenha pedidos. Eu tenho os meus. Certamente você tem os seus. Se você tem pedidos que podem se tornar públicos, coloca aí na área de comentários. Digita agora, traz esses pedidos para o altar do Senhor para que a gente ore junto como igreja de Deus. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E eu sei que nessa audiência tem muita gente justa. Eu peço para você, ore por mim, ore pelos pedidos do pastor Ed. Não se esqueça do pastor Ed, da Regina, minha esposa, dos meus filhos, netos, da igreja que eu pastoreio. Não se esqueça de orar pelos pedidos que nós aqui temos feito, todos nós aqui da TV Viva a Promessa, o pessoal que fica por trás das câmeras, nós temos pedidos e nós precisamos das orações uns dos outros. Amém? Que a gente clame e que esse 2023 seja um ano de vitória, seja um ano de realização, seja um ano de crescimento na presença do Senhor. Amém? Feche os seus olhos e ora comigo. Santo Deus, a Ti a honra, a glória e o louvor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado, Deus, pelo acesso que temos livremente até a presença de Cristo, quando nós fechamos os olhos, quando dobramos os joelhos, quando dirigimos as nossas orações ao trono da graça. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós respostas, bênçãos, graça, misericórdia, socorro, cura, solução, direcionamento para a nossa caminhada e para a nossa vida. Pai, quantos de nós, quantos irmãos e amigos estão esperando um milagre e uma bênção há tanto tempo? Em nome de Jesus, que esses irmãos não desistam, que esses irmãos não desanimem, mas que no Teu nome, Senhor, todos nós sejamos fortalecidos e que a gente continue batalhando, porque estamos em tempos de guerra. Nós estamos sofrendo contra-ataques do mal, que tentam aniquilar a nossa família, aniquilar a nossa pureza, aniquilar a nossa integridade, a nossa santidade, a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, limitações e fraquezas. E no nome de Jesus, Pai, nos dá vitória em todas estas batalhas. Em nome de Jesus, nos fortalece. E em nome de Jesus, Tu conheces, ó Deus, os nossos pedidos, as nossas demandas e as nossas necessidades mais secretas. Em nome de Jesus, segundo o Teu poder, a Tua vontade e o Teu tempo, envia, Senhor, a bênção, a solução, a resposta, a realização desses pedidos. Sê com Teus filhos, sê com Teu povo e guarda-nos neste novo ano.
Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe e até quinta-feira que vem aqui no Promessas de Esperança.